Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 2, página 119. Gratidão. O homem depende do próprio Sonen. É realmente verdade que gratidão gera bênçãos e lamúria chama desgraças. Por isso, quem está sempre agradecendo torna-se uma pessoa feliz, porque as atitudes de reconhecimento pelas graças recebidas chegam diretamente a Deus. Já os que vivem a se lamentar têm uma vida de dissabores, porque se comunicam apenas com o demônio. O ensinamento da Omoto afirma essas observações. Quando se tem alegria, sucedem fatos que proporcionam felicidade. Magníficas palavras. Sonen, expansão. A cada momento o Sonen varia de extensão, tornando-se ora grande, ora pequeno, embora na sua origem seja infinito dentro do coração. Para se ter uma ideia da amplidão de tão valioso sentimento, basta imaginar o tamanho do universo, que de fato corresponde a uma realidade sem limites, ou ainda supor a distância incomensurável percorrida pela luz das estrelas até atingir a Terra. Assim, dá para avaliar a capacidade de expansão do Sonen. Da mesma forma, quando interpretado no sentido do microcosmos, passa a ser infinitamente pequeno. Há, pois, inúmeras possibilidades de variação na sua intensidade, dependendo da grandeza ou pequenez do pensamento. De acordo com essas constatações, qualquer pessoa pode mudar, de repente, até mesmo sem perceber, de um Sonen amplo para um restrito ou vice-versa. Eu, por exemplo, quando criança, não imaginava que ia realizar tão grandioso trabalho para salvar o mundo. Após tantas experiências milagrosas, porém, meu pensamento mudou, ampliou-se. Não existe, portanto, Sonen definido. Hoje alguém que o tenha preto, amanhã poderá torná-lo branco. Ou, ao contrário, alguns minutos atrás estava claro e agora ficou nublado. Para que tais variações ocorram, basta, por exemplo, substituir o pensamento de praticar o bem pela ideia oposta, segundo a qual servir ao próximo não passa de mera bobagem. Nessas circunstâncias, o Sonen que antes brilhava límpido, de repente fica escuro. Concluindo, para conseguir o aprimoramento espiritual que mantenha o Sonen em alto grau de extensão, cada pessoa deve apoiar-se numa fé inabalável.おはようございます。おはようございます。このぐらいでいいかな。始めます。五条歌の正体、地上天国から、森田さんのおかげ話です。久しぶりに京町に足を運ばせる。美しい大自然の神秘を考えながら、足はもう A さんの家の前に来ていた。こんにちはと呼ぶと、はいといつものおばあさんの声がする。私の顔を見るなり、ニコニコ顔で、迎えてください。挨拶終わっていろいろとお話し、はい、早速ご条例させていただく。おばあさんは顔を歪めて、森田さん、いつになったら腰が治るか。毎日痛くて、やりきれないね。神様はありがたいけど。と、いつもの
通り言うのである。私は痛いほど毒素が出るからいいでしょう。と言って、いつもの通り詳しく浄化作用を話し始めた。だがおばあさんはいつもの笑顔が見えない。私の話がピンとこないらしい。私も困ってしまい、しばらく無言のままである。やがて私の頭に思い浮かんだのは、去年の開戦の五条化の時のことである。そうだ、あの時の苦しんだことをお話ししようと決心したのです。それからおばあさんに私の体験談をいたしました。はい。A verdadeira face da purificação. Testemunho publicado na revista Chijo Tengoku, número 34, no dia 25 de março de 1952. No estado de Akita, o nome dele é Sr. Morita, 31 anos. Estava me dirigindo à casa da senhora A para ministrar-lhe Jorei, e durante o caminho ia admirando o mistério da grande natureza. Ao chegar, a senhora A abriu a porta com um sorriso de sempre e, após os cumprimentos, me sentei para começar a ministrar Jorei. Então notei no rosto da senhora A um semblante de descontentamento. Aí ela fez a seguinte pergunta: tenho gratidão por Deus, mas quando será que vai passar essa dor nas minhas costas? Não aguento mais senti-la todos os dias. Respondi-lhe que quanto mais dor, mais toxinas são eliminadas. No entanto, notei que essa explicação não a estava deixando mais confortada. Isso me deixou com dificuldades e fiquei sem palavras. Então, me veio à mente a lembrança da purificação que eu tinha tido 1 ano antes e decidi lhe contar o sofrimento por que passei. 私の体験をいたしました。おばあさん、私は去年の決戦で半年間動けなかったんでしょう。その時神様から諭されたことをお話しさせていただきます。何か参考になると思います。おばあさんはいくらか聞こうという気持ちになってきたようでした。私もなんとなく力がついてきたので元気を出して語り始めました。はい。Assim eu disse: a senhora A, espero que lhe sirva de referência e que possa lhe ajudar. Vou contar um testemunho de uma purificação que tive 1 ano atrás, pela graça de Deus. Fiquei 6 meses com eczemas no corpo inteiro e por isso não conseguia nem me mexer. Como ela demonstrou interesse, senti uma empolgação e comecei o meu testemunho. 私は早く回線が出てくださればよいと毎日のように思ったものです。だが神様が与えてくださらなかったのです。そのうちに北海道に布教させていただき、いたなるながら布教も終わり、その後お正月のご参拝をいただいて帰りました。ご守護によりまして、ご参拝後急激に回線のご浄化をいただきました。私ほど幸せなものはこの世にないだろうと一人喜んだものです。喜びとともにどんどんご浄化をいただき、体全体に出てまいりました。一歩も動けなかったのです。かゆい、痛いと言いながらも、喜びありがたいと苦しみを我慢し、海を見ては今日このくらい、明日はこれ以上とどんなにか喜びの日を送ったことでしょう。だがご浄化がますます強く、かゆいが連続に口にするのでした。だんだん食事も眠ることになりました。そのうちに頭はぼやけ、気が変になり、人様の顔も見えなくなりました。自然とありがたいという想念はどこへやら、毎日苦しい痛いの想念のうなり声と変わっていくのでした。恐れ大きいことながら、家内揃って名様をお念じさせていただき、といたが続きます。
えたことはわからなかったぐらい、仏様同士でした。はい。Aí. Naquela época, era muito comum entre os membros a purificação de eczema. E eu tinha muito desejo de também ter essa eliminação, mas Deus não me concedia essa graça. Pude ir participar de uma dedicação em Hokkaido, extremo norte do Japão, e após o término eu retornei. Depois disso, fui para Atami participar da oração do Ano Novo. Ao voltar, pela graça divina, recebi a purificação que tanto desejava e comecei a eliminar com eczemas. Pensei, neste mundo não tem ninguém mais feliz do que eu. E quanto mais eu ficava feliz, mais a purificação ia se intensificando, terminando por cobrir o corpo inteiro. Fiquei num ponto em que não conseguia andar. E mesmo quando eu falava, ai que coceira, ai que dor, ainda assim me sentia feliz e suportava o sofrimento sentindo gratidão. Ao ver o pus saindo, pensava que no dia seguinte poderia eliminar mais e passava os dias felizes. Porém, depois de um tempo, a purificação foi se intensificando, a coceira aumentou muito e num ponto que eu não conseguia mais nem comer e nem dormir. De repente parou de sair pus e comecei a inchar. Mas nesse momento me encontrava tão debilitado, eu nem percebi e meus familiares começaram a ficar muito preocupados. しかし、晴れはますます強く、仏様の私にも気がつき始めました。晴れたと知ったとき、私の頭をかすめたのは、死ぬという直感でした。このまま死ぬのだと寂しくなってくるんです。だが苦しみは毎日続き、うなったものです。今思い出しても寒気がいたします。お話ですが、私は死にたく強く訴えたのです。どうしてこんなに曇りが多いのかと。ご先祖様を、今、軽く、かを、痛くしなくても、せっかく様がたご助、自分のいいことにばかり、O inchaço foi aumentando e quando passei a senti-lo, tive a sensação de morte. Fiquei triste ao pensar que iria morrer, o que aumentava o meu sofrimento. Hoje, ao pensar nessa época, até tenho calafrios. Sinto até vergonha, pois meu coração gritava que não queria morrer dessa maneira e pensava, por que tenho tantas máculas? Cheguei a ter raiva dos meus antepassados, achando que era por culpa das máculas herdadas. Fiquei indignado, pois apesar de ter pedido a purificação, não queria que fosse tão pesada. Me entristece ter pensado assim de uma purificação que foi dado por Deus. Só pensava na minha melhora, e em nenhum momento pensei no peso das minhas próprias máculas. 本当に考えるのです。かったような気がしました。すると喜びが湧いてくるんです。
出てまいります。わからぬが、痛るしで過ごしている。バカ者と怒鳴れ。途端に頭を大きな手で殴られたのでした。目が覚めたのです。Fui inchando cada vez mais e tendo a certeza de que iria morrer. Mas então, como num lampejo, me ocorreu que Deus não me daria essa purificação para eu morrer. E aí pensei, devo estar fazendo alguma coisa errada. Até esse momento, eu não tinha pensado em hipótese alguma de estar cometendo algum erro, ou de ser eu mesmo o culpado. Porém, no instante em que pensei isso, fiquei mais leve e surgiu um pouco de felicidade dentro de mim. Pensei, é verdade, tenho que mudar o meu sono. Pensando assim, peguei no sono. Dormi por aproximadamente 30 minutos e acordei assustado com o sonho que tive. Quando me lembro, ainda sinto emoção, pois sei que estar vivo hoje é o resultado deste sonho. No meu sonho havia um homem, não sei quem, só que era alguém com um rosto muito grande e assustador. Possuía uma enorme mão que tentava bater em meu rosto e me olhava e gritava: "Você é um tolo, que ao receber uma graça tão maravilhosa, a purificação, fica reclamando o tempo todo que está doendo e que está sofrendo." Então me deu um tapa com sua grande mão bem na minha cabeça, que me fez acordar assustado. Aí. 私はとっさに全身電気に触れた感じがしました。そうだ、私は本当に世界一のバカ者だと思いました。そして深く考えさせられてきたのです。そうだ、私に神様がありがたいご守護をくださったのである。それを毎日苦しい、痛いで過ごしてきたのです。ありがたいという言葉が心から出たでしょうか。我が身の曇りを考えず、どうしてメシア教の信者として資格はあるのだろうか。すいません、お許しください。それに、イエス様が想念を書くと持ちなさい。言霊は響くんだとおっしゃっておいでになられる。なんと情けないことであろうか。ご浄化をいただいて、かゆい、痛い、苦しいをどんなにか感謝のない言葉を発したことだったでしょう。これで信仰者と言えましょう。つくづく我が魂が情けなくなりました。苦しい、痛いのご浄化があって健康になれるのだ。次から次と諭されました。なんと、イエス様に失礼なことばかりいたしたことでしょう。この身が滅びようともまだまだ足りないぐらいです。想念は実に恐ろしい。それだから体が腫れたのだ。イエス様、ありがとうございます。私のそのようなものにまでその間違いをお知らせてくださいまして、私は何でしょう。止めどもなく涙がまぶたを濡らすのでした。はい。Repentinamente, tive a sensação de um choque elétrico e naquele momento tudo se esclareceu. Percebi que eu era a pessoa mais tola do mundo. Refleti profundamente e as coisas foram ficando muito claras e pensei. Recebi uma graça maravilhosa, mas só reclamava, e em nenhum momento saiu da minha boca palavras de gratidão, nem de reconhecimento de minhas máculas. Como posso ter a permissão de ser discípulo de Meishu Sama? Peço perdão. Meishu Sama nos ensina que devemos ter um sonen firme e que Kototama influencia o ambiente, mas mesmo assim cometi esse erro. Vi naquele instante quão fraco era minha alma e fui ficando ciente de que o sofrimento e a dor da purificação é que nos torna saudáveis.
Como fui tolo. Cheguei a desrespeitar Meishu-san. O sonen é realmente muito importante. Acho também que devido ao meu sonen negativo, é que meu corpo ficou tão inchado. Agradeço muito a Meishu-sama, pois alguém tolo como eu recebeu o esclarecimento para entender onde estava errado. Sou a pessoa mais tola e também a mais feliz do mundo. Hai. それから一歩も身動きできない体を祝詞を掃除しながら、ご神前まで2軒ばかりのところを1時間半もかかって寄ったのです。そして涙とともにぬかづき、前言三次を何回も掃除した後、声高らかに弥勒を見神様は申し訳ありませんでした。神様より最高のご浄化をいただきながら、口癖に毎日、かゆい、痛い、苦しいで過ごしてまいりました。自分は大バカ者でした。お許しください。想念の間違いと言霊の恐ろしさをよく悟らせていただきました。ご浄化のありがたさを分からせていただきました。ありがとうございます。ただ今より想念を入れ替えさせていただきます。よろしくご祝のほどお願い申します。お願いいたしますと申し上げさせていただきました。涙は止めどもなく流れ落ちてくるのでした。何と言いましょうか、それから体はぐっと楽になり、元の場所に30分で帰ることができたのです。2ヶ月間眠れなかったのがどうでしょうか。この世の天国とばかりにぐっすり10時間も眠り続けました。目が覚めたときは、なんとなく心は晴れやかでございました。それにどうしたことでしょうか。あんなに晴れ上がった体のむくみがなくなり、前の体になっているではありませんか。名主様と言葉が自然に口から出てくるのでした。恐ろしさが、ありがたさが、何が何だかわからぬくらいでした。家の者も驚いているのです。今までのことをお話ししてあげましたら、みんな涙を流し、そして新たなる信仰に燃えるのでした。はい。Com esse pensamento, mas com o corpo ainda completamente debilitado, tentei me dirigir ao altar, o que foi um enorme esforço. Enquanto tentava andar, ia rezando a Matsunorito. Levou 1h30 para atravessar 3 metros para ficar de frente ao altar. Abaixei a cabeça, em reverência profunda, e quando chorava, rezei várias vezes a oração Zengen Sanji. Ao terminar, disse em voz alta: Daiko mi onyorai, me perdoe. Mesmo recebendo de Deus a melhor purificação, reclamei sem parar e fui um tolo. Perdão. Entendi a assustadora influência do sonen errado e do kototama negativo. Entendi a graça da purificação. Muito obrigado. De agora em diante, vou mudar o meu sonen e peço proteção. Enquanto falava, eu chorava muito emocionado. Senti meu corpo mais leve e, ao voltar para minha cama, me sentia melhor. Levei 30 minutos para chegar ao local de onde eu saíra. Caí na cama e dormi por 12 horas seguidas, o que não acontecia já há 2 meses. Ao acordar, sentia meu coração mais leve. E não sei como, mas meu corpo tinha desinchado, ficando como era antes. E sem pensar, saiu da minha boca o nome de Meishu-sama. Num misto de gratidão e espanto, minha família toda se emocionou. E entre as lágrimas sentimos todos a renovação da nossa fé. Hai. それから毎日苦しい痛いがご浄化、ありがたいとの言霊に変わり、うなるにもその想念でうなり始めました。そうするとどうでしょう。どんどん海が出て楽になっていくのでした。私はこのようにして神様からありがたいお諭しをいただきました。と私の事実をありのままお話しさせていただいたのです。おばあさん、お分かりくださいましたでしょうか。言って顔を見ると涙を流しておりました。森田さん、お許しください。私が悪うございました。神様をよく分からせていただきました。ご浄化のありがたさははっきり分かりました。
私もなんとなく楽になったようです。いろいろありがとうございます。と言って泣き崩れるのでした。私はおばあさんありがとうございます。私も今日は嬉しゅうございます。これから痛い、苦しいと言わずに、ご浄化、ご浄化、ありがたい、ありがたいと言ってうなってごらんなさい。とても楽になると思います。私たちを幸せにしてくださるために、一時神様が苦しませると思っていればよいのです。常日頃ご浄化をいただいても、痛いとか苦しいとか思う想念が大変神様に失礼になっているのです。一日で治るところも二日も三日も長くしていると思います。これは私が本当に体験したことですから、私としては絶対と信じております。おばあさん、お互いに手を取り合って、このような想念で頑張らせていただきましょう。申しますと、おばあさんは明るい顔になり、若返ったように、はつらつとして涙を吹き吹き喜んでくださいました。それからいろいろと世間話をいたし、親子のごとく気持ちが合い、すっかり長居をしてしまいました。おばあさんの声を後にして、次の町へと足を運ばせました。大空は近頃になく珍しい日本晴れでした。我が心も大空のごとく晴れ渡りつつ、大自然を見つめ、思わずありがとうございますと叫びながら、意気揚々として歩いたのでした。はい。Daí em diante, em vez de reclamação, éramos só sonem de gratidão. Fui melhorando e foi-me concedido por Deus essa consciência do que é purificação. Ao terminar o relato para a senhora A, perguntei-lhe: a senhora entendeu? Então olhei em seu rosto e vi que ela estava muito emocionada, com lágrima nos olhos. Me respondeu: Morita-san, me perdoe, eu estava errado. Entendi claramente a graça da purificação e tenho a impressão de que estou me sentindo mais leve. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Hoje fiquei muito feliz. De hoje em diante, em vez de um sonem de reclamação, use um sonem de agradecimento, pois isso vai deixar a purificação mais leve. Nós temos que pensar que Deus nos faz sofrer para que alcancemos a felicidade. Ao receber uma purificação, o sonem de reclamação é um desrespeito a Deus. Um problema que pode ser resolvido em um dia demora 2 ou 3 por causa disso. Eu acredito nisso, pois vivi na pele. Então, vamos nos esforçar. A senhora A ficou com o rosto iluminado e até com aparência mais nova. Depois disso, parti muito mais leve e com o coração mais aberto para a beleza do mundo. Obrigado, Meishu-san. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。何かあれば。やっぱり想念のね、ありがたいという気持ちが大事なんでしょうけど。Que realmente difícil, né? Sentimento de agradecimento, o sonem de agradecimento, a gente acaba negligenciando, né? やっぱり痛いとか風邪ひいて辛いとかっていうと、そればっかり頭がいって、ありがたいという気持ちよりも、どうしてこんなに痛いんだとかいうね、そっちの方が強くなりますよね。Que quando a gente está purificando, que sempre vem mais primeiro o sonem de por que a gente está sofrendo, né? E que melhore logo, né? Esse tipo de sonem que vem primeiro. はい。で、皆様のご参加の病というドさとか、あそこの中にね、病とは御霊清むるものなれば、こよなき神の恵みなりけりというご参加がね、あるんですね。これをポルトガル語で言うと、Toda doença é uma preciosa graça divina. Sempre purifica e fortalece a alma.
そういうお歌があるんですね。だから神様の恵みだということがね、はっきりおっしゃってるところですね、これはね。É como o Salmo de Meishu Sama, que ele acabou lendo em português para nós, que é a maior graça divina, né? A purificação como sendo a maior graça divina. このご参加で言うと、御霊気を見るってことは、御と魂という意味だから、コルポと、スピリット、ね。はい。二つを清めるっていうふうに、そういうふうにおっしゃってるんだね。体と霊を清めてる。体と霊を清める。病気はね。そういうふうにおっしゃって、それで、こよなき神の恵みっていうのは一番最高の神様の、お恵みだというふうに、まっすぐそのままそういうふうな訳になる。Que a tradução desse salmo é que a purificação purifica tanto o corpo como a alma, ou seja, o espírito, né? O espírito, a alma, e que é realmente a graça máxima que Deus nos dá. そういうことなんで。ありがとうございました。体の弱い時にこれを思い出さないといけない。浄化してる時に思い出すのはちょっと大変だけど。Vamos lembrar disso, né? これを思い出すと、すごく早く楽に。Lembrar disso quando a gente está purificando. 早く通過することができる。Vai passar mais rápido a purificação. そういうこと。浄化の時を思い出してください。ありがとうございます。Obrigado. Bom dia. Bom dia. Relato muito emocionado, né, desse ministro, Sr. Morita, e que naquela época do Japão estava como se fosse uma epidemia desse tipo de doença que muitos falam como se fosse uma sarna, né, em que a pele, erupções, né, de pus na pele do corpo inteiro e seguido de muito inchaço, por isso de não poder mexer. A pele fica tão inchada que não consegue, né, as juntas não tem como mexer, né, de tamanha quantidade de pus que forma entre a pele e o osso. E, inclusive, foi uma purificação que até Meishu Sama teve, né, e que, pelo relato dele, foi dentro do templo, foi de grande quantidade de pessoas, né, que teve essa purificação. Aqui no templo também tivemos casos dessa purificação, né, de pessoas que ficaram com o corpo inteiro, e parabenizo eles que aguentaram firme, né, muitos até em um ano de purificação, né, mas que aguentaram firme. Existe, então, dois tipos de pessoas que vêm no templo, né? Ao que tem um entendimento muito grande, não só da purificação, mas de que tudo é graça de Deus, né? Isso tem pessoas que vêm com esse tipo já de formação religiosa, ou seja, a formação da alma. E pessoas com uma formação ainda mais infantil, no sentido espiritual, né? Que reclama de tudo, né? Então a gente percebe dois tipos de pessoas que a gente conhece. E realmente acontece como se fosse a purificação uma coisa que não tem como tem que acontecer, né?
É a própria natureza que instituiu isso. Ou seja, mesmo na grande natureza, onde encontra-se impurezas, a própria natureza encarrega de purificar. Ou seja, através de tufão, furacão, chuva, terremoto. Quer dizer, é uma coisa que ela faz com que leve de volta à origem, né? A intenção da purificação é levar ao original, voltar ao original, né? Então, é uma energia que existe no universo, uma energia que está agora cada vez mais forte, já que estamos entrando na era do dia. Só que o que acontece para as pessoas que realmente reclamam desta purificação ou dessa energia é de que você acaba fazendo uma força contrária. Então imagine um carro descendo uma ladeira, o carro, se deixar, ele vai descer sozinho, pois a força da gravidade vai fazer com que automaticamente o carro vai lá para baixo, né? A mesma coisa a força da purificação. Só que com o sonen humano faz com que breque, que impeça o melhor andamento dessa purificação. Ou seja, faz com que entre em conflito. Ou seja, começa a brigar, a guerrear as duas energias, um querendo que pare, outra querendo que avance. E isto é o verdadeiro sofrimento. Isso que gera o sofrimento, né? Muita gente usa até intervenções médicas para estancar a purificação, né? E isso tudo realmente faz essa guerra de energias. A gente percebe mesmo dentro do templo, a criança que teve esse tipo de eczema foi muito mais rápido, pois criança não tem sonen, né, de amaldiçoar a criação, né? Existe sim um pensamento, né, de criança que não é contra a purificação, né? Só não gosta das coceiras, tudo, mas é rápido. Mas já de pessoas mais velhas, realmente encalacra a purificação, né? Então, aqui o senhor Morita nos explicou bem que o inchaço que ele teve realmente foi desse sentimento que ele estava, né? De até chegou a amaldiçoar os antepassados dele, né? De que essa purificação era fruto da mácula dos ancestrais. Mas esse tipo de purificação, que seria a limpeza do sangue direto do corpo, realmente é uma purificação mais fácil, pois existem purificações que a toxina se transforma dentro do corpo e depois é eliminada através das vias naturais, como fezes, urina ou no suor, né? E esse é uma purificação que sai diretamente da pele, né? Ou seja, uma purificação do sangue, né? E é uma purificação que faz com que consiga limpar algo muito profundo, né, no corpo. Uma purificação de uma toxina muito encalacrada, muito enraizada, né? E daí o sofrimento que advém disso, de ser uma toxina tão enraizada, né? E também é famosa a época em que Meishu Sama estava com essa purificação, e um jornalista perguntou para ele:
O Senhor cura tanta gente, né? Mas por que o Senhor não se cura? Né? Era justamente dessa purificação que se referia. Ou seja, estava aparente tudo em ferida, em carne viva, né? Então veio essa famosa citação no ensinamento. Então, a gente realmente, essa lógica da purificação é a parte mais importante do ensinamento de Meishu Sama, pois parece, sabe, que Deus da Messiânica é um Deus sádico que gosta de ver o ser humano sofrer, né? Parece, né? Pois sofrimento, purificação faz esse tipo de pensamento surgir dentro da gente, né? Mas o próprio sofrimento, né? O que é um próprio sofrimento? Quando a gente vê pessoas no noticiário da TV, né, que roubou milhões e com aquela cara lavada aparece na televisão, e aí todo mundo fala, não, ele merece, né, pegar a cadeia, né? E todo mundo torce por isso, né? Pois é a própria justiça mas ele mesmo quer que seja perdoado e que fique tudo bem, né? Que ele pode até saber que fez coisa errada, mas ele quer o perdão e que deixe passar em branco isso, né? Mas o sonem das pessoas que se sentiram prejudicadas, o sonem das pessoas que viram uma pessoa se beneficiar de um jeito escuso, né, de um jeito errado. Então, qual a necessidade do juiz? Né? Mesmo sendo um juiz bom, ele fala, mesmo que queira que ele seja absorvido, a obrigação é que ele, né, passe algum tipo de purificação, ou desculpa, de punição. Né? Então, quando essa pessoa pega uma punição, mesmo que seja poucos dias, mas que fique na cadeia, e aí todo mundo fica tranquilo e, né, aquele sono nosso passa. Né? Eu acho que mais ou menos assim é a nossa purificação. Pois no coração de Deus a certeza é que a vontade é que não precise de purificar e de, né, dar direto à limpeza. Né? Mas há uma necessidade de algo, né, para que a limpeza, pois a lapidação da alma exige esse tipo de sofrimento, né? Ou seja, a purificação. E com certeza a gente sabe que para quem dedica, para quem tem fé em Deus e Meishu Sama, a gente sabe que a purificação é atenuada, né? Bastante. Né? Então aí a gente imagina, calcula o grau da nossa impureza. Né? E também a própria purificação é um jeito de gravar na nossa alma a não fazer mais o que a gente fez. Pois só assim o ser humano aprende. Só através da dor a gente aprende que não devemos fazer. Né? A gente vê, muitos falam que antigamente as pessoas que faziam racismo para com os negros nasceram em grande quantidade na África do Sul, onde, como negros, né, e que recebia o tratamento igual ao que ali fez. E com isso aprende no fundo da alma o que não deve ser feito. Né? Quer dizer, o ser humano só aprende assim, né? Passando pelo que você fez, né? Passando para o outro lado da moeda. Né? Então, com certeza,
purificação desse tipo, de a gente ficar eliminando, com certeza a gente fez algo que maculou a alma das outras pessoas, né? Então, para a gente gravar na nossa alma a nunca mais, né, fazer esse tipo de delito espiritual, né? Então, a gente tem muita vontade de poder, assim, que principalmente as crianças, os jovens entendam essa lógica, né? E não, pois é mais difícil para eles entenderem a purificação, né? O sofrimento advindo da purificação. Mas entender essa lógica, entender que a limpeza do corpo traz a saúde do corpo, né? Mas é como acaba globalizando tudo, ou seja, englobando tudo como se fosse igual, né? Cada um da gente tem um determinado prazo de validade, né? Nosso corpo, né? Dependendo da criação dos ancestrais nossos, como nós fomos criados, o quanto de remédio nós tomamos e nossa família também, faz com que nós tenhamos um X duração, né? Então, muitas vezes, pessoas que têm uma duração de um corpo saudável e de muito força e vitalidade, chegando a 100, a 120 anos, mesmo fumando, né, fazendo coisas extravagantes por corpo, conseguir viver, né? Mas que para o jovem ou para alguém que não tem o entendimento, acha que é possível todo mundo ser igual, né? Mas não. Mesmo o Meishu Sama teve um corpo realmente muito debilitado, mesmo na própria infância dele já dado como desenganado. Então, viver 70 anos, 72 anos para Meishu Sama foi como se tivesse vivido 130, 150, né? Então, esse caso por caso, entendimento de caso por caso e de por que determinadas pessoas têm certos tipos de purificação, né? É realmente a nossa vontade de que todos os jovens entendam isso, para justamente não fazer esse tipo ou seja, amaldiçoar a criação, né? E claro que quando você está amaldiçoando, ou seja, reclamando, o nosso espírito vibra de uma forma diferente. E vibrando de uma forma diferente, nosso nível espiritual cai, né? E caindo o nosso nível espiritual, justamente onde tem menos luz, né? Claro que o sentimento de gratidão, o sentimento esse tipo de sentimento vibra diferente, vibra de um jeito mais alto. Então, o espírito passa a morar em um nível mais alto, né? Então, quer dizer, essa diferença e ficando em um nível mais alto, maior facilidade de receber a luz de Deus, né? E, em consequência disso, a maior rapidez na melhora, pois a intensidade da luz atua muito mais para uma pessoa que está aberto, ou seja, num nível muito mais alto, né? Diferentemente de um nível muito infernal, ou seja, de reclamação e lamúria. Então, fica bem mais fácil entender desse jeito, né? E nós temos a graça maior, né, de termos o Jorei.
eu sempre lembro daquele episódio em que a pessoa veio do interior de São Paulo para falar com o reverendo e estava com muitas reclamações na cabeça e que ela moria muito com o reverendo, né? Estava pronto para despejar um monte de reclamações, né? Só que o reverendo falou, então, vamos conversar, mas antes disso, recebam o jorei. E recebendo o jorei, foi conversar com o reverendo. E aí essa senhora, primeira coisa que falou, né, falou, eu vim com tantas coisas na cabeça, né, mas que agora, depois do jorei, praticamente eu não tenho nada para falar, né? Então, é esse tipo de entendimento que é necessário. Não é a força da mente. Muita gente confunde Sonen como sendo uma força da mente, ou seja, algo que a gente consiga, através da mente, esforço da mente, né, conseguir a mudança. Tanto é que tem um ensinamento, aquele que fala, pessoas que acham que vão se curar através da força da mente, né, geralmente essas pessoas morrem, né? Tem aquele ensinamento, pois acredita unicamente nessa parte material. O que a gente entende sobre isso é que quando a gente está com sentimento ou pensamento negativo, é de suma importância que entre luz dentro do nosso corpo, ou seja, através da oração, ou seja, através do recebimento de jorei, para mudar o nosso sonen, né? Essa mudança de sonen acontece realmente através da entrada de luz, né? Pois aí é verdadeiro, aí o sonen que você está através do recebimento de luz é o verdadeiro e mais perene, né? Mais duradouro. Pois não é uma coisa apenas só de mudança só do pensamento, né? E sim a mudança na atitude, né? Então, é difícil mesmo, pois purificação, quando a gente está passando, realmente é difícil. A gente sabe que é difícil, né? Principalmente envolvendo dores, mal-estar. Mas depois da purificação realmente vem uma bonança, né? Sem a purificação não tem como vir a bonança, né? Quando jovem eu tive a purificação na época muito forte de meningite. Fiquei muitos dias acamados e com muita febre e nada de melhorar, né? A febre cada vez mais alta. Só melhorou mediante a um fato que aconteceu. De repente eu senti aqui da cabeça uma forte migração de alguma coisa que veio parar de lá de trás para cá, para frente da minha cabeça. E aí eu corri para o banheiro e saiu um sangue muito escuro, um sangue como se fosse um sangue pisado pelo nariz. E sem exagero, dava para encher um copo de requeijão, a quantidade de saiu. E como num passe de mágica, um passe de mágica mesmo, aquele mal-estar, aquele tudo, mal conseguindo abrir os olhos, mesmo andar ou qualquer outro tipo, desapareceu num passe de mágica, né? Então, só acontece assim devido à limpeza, devido à purificação. Jamais a gente consegue melhorar sem ter eliminado o que causou, né?
Então, o erro da medicina é tentar resolver sem resolver a causa, ou seja, eliminar a causa, né? Tentar abafar, ou seja, tentar disfarçar, né? Ou maquiar, né? Fazendo com que a própria toxina ela fique quietinha por enquanto, mais um pouquinho, né? Não desperte ela, deixe ela quietinha. Quer dizer, essa é a intenção da medicina. Por isso, a gente não vê nenhuma linha da medicina que fale elimine, limpe, né? Sempre eles, pelo contrário, cada vez mais ingerir mais e mais, né? Fazer com que o ser humano fique num estado em que não tem forças para purificar, né? É um estágio que não morre, mas também não vive, né? Aquela vivacidade a pessoa perde, né? Justamente por isso. E através da história também, a própria purificação de tudo na vida. Eu falei agora da purificação física. Existe também a purificação de ordem de pensamentos, né, da humanidade. Depois da grande peste negra em que assolou a Europa, vitimando 1/3 da população humana, parecia realmente, naquela época, o fim do mundo, né? Mas logo depois, isso aconteceu no século XIV, já no século XV, veio uma enxurrada de pintores, assim, fora do comum, né? E deu um tom, um colorido à humanidade, né? Saindo desse lado escuro que estava o ser humano para uma coisa mais iluminada, né? Isso, com certeza, graças a uma tragédia que aconteceu, a um sofrimento que aconteceu, a uma purificação que aconteceu, mas que é necessário para ter a possibilidade desses grandes espíritos poderem nascer na Terra, né? Mesmo no Japão, pós-tsunami, as cidades afetadas estão ganhando um colorido melhor, um colorido novo, né? Uma cidade mais alegre, uma cidade mais bonita, né? Mesmo cidades que antigamente acontecia muito, queimavam em grandes incêndios, né? Voltava como uma cidade bem diferente. Então, esse tipo de visão mais ampla é necessário para que a gente entenda mais profundamente a purificação, né? Senão a gente acaba olhando a purificação apenas como uma coisa muito negativa, né, que acontece, mas que não, que é a necessidade da purificação, pois sem limpeza não tem como a gente ter algo novo, né? Então, temos essa graça, ou seja, o Jorei, onde a purificação pela luz do fogo, ou seja, pelo espírito do fogo, é um jeito de perdão, né? Ou seja, é um jeito de que Deus nos está perdoando nossas máculas, né? E o simples fato de você, depois do Jorei, estar mais alegre, estar mais feliz, né, estar mais com disposição, é realmente aquilo que te deixava mal, aquilo que te deixava mais triste, aquilo que te deixava desanimado, é a mácula, é o que você precisava ser limpo, né? E com
a graça de Meishu Sama, a canalização da luz do Jorei, fez com que a pessoa alcance um outro nível, né, espiritual. Então, daí a importância da gente insistir, né, em receber bastante Jorei, para que não precisemos, né, purificar tanto, né, no sentido físico. E esses dias, semana passada, como todos sabem, tive a oportunidade de conhecer o Vaticano e propriamente a Igreja Católica como sendo, né, a sede da Igreja Católica. E dentro da igreja, apesar da beleza, assim, quer dizer, sem palavras, pelo que o ser humano é capaz em termos de obra de arte, em termos de beleza, há uma sensação muito grande dentro da basílica. Não sei bem como explicar, mas uma certa melancolia, uma certa tristeza, né? Pois é difícil para um ser humano que entra na igreja, vendo Nosso Senhor crucificado, dá uma alegria, né? Uma alegria de sair dando, assim, é uma sensação de introspecção e de reflexão, mas ao mesmo tempo uma certa melancolia, né? Que talvez através desse sentimento a gente tenha acostumado de encarar a purificação com desse tipo de melancolia, sabendo que é graça de Deus, mas fica aquela, né? E realmente era da noite, não tinha outro jeito, né? Mas o que Meishu Sama nos trouxe é uma coisa inédita no sentido de que ninguém conhece ainda. É a luz do sol, né? Mesmo conheci a Nossa Senhora de Fátima, né? Onde teve o aparecimento da Nossa Senhora, e de saber que o aparecimento da Nossa Senhora foi através do sol, né? E realmente naquele local pairava uma alegria, pairava no ar uma sensação de vontade de sorrir, de pular de alegria, sei, uma sensação leve, né? Naquele lugar onde teve a aparição. Quer dizer, mesmo a Igreja Católica está procurando um lado solar da Igreja, né? Já não mais o lado lunar, e sim muitos movimentos dentro da Igreja Católica de procurando esse lado mais da Nossa Senhora, esse lado mais da força dessa luz. E realmente essa luz solar faz com que aconteçam muitos milagres de cura, né? Pois é a bola da vez, né? A luz solar é a bola da vez, não mais a luz lunar. E tanto é que a pessoa que começou a fazer as telhas do templo, ele pertence a uma ordem da religião católica que glorifica a Nossa Senhora. E ele contando para a gente, né, que vai em vários lugares justamente para uma peregrinação em louvor a Nossa Senhora, né? Então eu achei isso muito bacana de ele ter falado, e realmente é uma pessoa bastante alegre, bem otimista, né? E quer dizer, tem um sorriso, tem uma alegria, quer dizer, isso é característica do sol, né? Alegria. Pois não precisar
nosso espírito passar por que realmente a gente merece, faz com que a gente entenda, né, a graça do sol, de poder queimar máculas, né? Claro que fica um resquício, que a gente tem que passar por isso, purificar esse resquício, mas que no âmbito geral, a maioria é queimado, né? Através do Jorei, através da dedicação de vocês, é superdimensionado tudo que é feito para Deus solar. E a gente percebe isso, que todos que devotam a Kanon, todos que devotam a Meishu Sama, a gente percebe uma proteção assim imensa, uma proteção fora do comum, né? Às vezes até uma proteção exagerada, né? Mais do que a gente merece, realmente merece. Mas que com todos vocês aqui a gente sabe que vocês sabem o que eu estou falando, né? O que a gente tem vivido debaixo da proteção de Meishu Sama. Então, mais do que nunca, tentar passar isso para as pessoas, principalmente no que tange à purificação, né? Uma ala da igreja começou a fazer oração, a Matsunorito, em casa, e começou a surgir purificações, né? E muitos recomendaram parar de purificar, parar de rezar para não purificar mais, né? Contrário disso, uma membro nossa que está no exterior foi dado nós falamos para ela para orar o Amatsunorito, né? Ou seja, fazer 10 vezes o Amatsunorito por dia, né? Ela começou essa prática. E eis que pegou fogo no vizinho. E um incêndio no vizinho, e ela estava tranquilo, né? No vizinho, e viu se está tudo bem, né? Só que os bombeiros entraram por dentro da casa dela e encharcou tudo por causa né? Das mangueiras de água, e deu perda total também na casa dela, né? Mas que ela viu que nada aconteceu ao altar, nada aconteceu aos ensinamentos, nada aconteceu a tudo que refere-se ao templo. E aí ela teve que sair dessa casa naturalmente com seguro, né? E ela passou a morar em outro lugar. Mas ela já se sentindo melhor nessa outra morada, né? Quer dizer, o próprio acontecimento pareceu uma coisa negativa, mas que foi para a melhora espiritual dela, né? Foi para algo melhor, um lugar melhor, onde ela conheceu pessoas melhores, assim, no sentido de ser mais feliz, né, no local novo. Então, medo, né? Não ter, cria-se medo da purificação, né? Muita gente fica com medo, mas que, como eu lhe disse, com essa imensa proteção de Meishu Sama, a gente sabe que nada de mal, né, vai nos acontecer. E sim, é uma coisa que a gente tem que aguentar, passar por isso, né? E que levar para o lado positivo da coisa, pois a tendência nossa é sempre levar para o lado negativo, né? Tudo tem os dois lados. Mesmo nas coisas positivas tem os dois lados. Tem um lado negativo, né? É muito interessante. A gente vê uma criança que não teve nada de pequeno, só dificuldades financeiras. Quer dizer, isso parece negativo, né? Parece uma coisa ruim, mas que essa dificuldade o fortaleceu, essa dificuldade fez com que ele tivesse força e entendimento para viver a vida com coragem e virar um grande homem, né?
Então foi positivo. Já crianças que têm tudo, um berço de ouro, não conseguem realizar nada depois que cresce. Então foi negativo. Né? Então as coisas positivas e negativas fazem parte de tudo no mundo. Né? Então sempre procurar o lado solar da coisa, né? Não o lado lunar. Sempre procurar o lado solar. Então, aprender com a purificação. Purificação é fazer você crescer, ou seja, fortalecer. Né? Hoje, escutando a aula do reverendo, ele fala muito em criar músculos espirituais. Pois, na hora que a gente precisar, tem que ter musculatura para aguentar o baque. Para a gente aguentar, às vezes, a purificação, a necessidade de ter um músculo para suportar o peso, suportar a carga. E para isso, o treinamento é feito quando não está acontecendo nada. Não é assim, academia? Você não está precisando levantar aquele ferro, mas você levanta por si só para fortalecer a musculatura. Né? Então, o que a gente faz no templo é orar, rezar, para fortalecimento da nossa alma. Né? Para que, quando esse momento de purificação vier, nós tenhamos uma musculatura que suporte. Né? E que tenha essa visão diferente da coisa. Né? Do que pode vir a acontecer de bom. Geralmente acaba sempre pegando só pelo lado negativo. Né? Muita gente acontece coisa positiva, mas já fala, não, mas vai vir coisa ruim agora. Né? Pelo contrário, né? Está vindo uma purificação, aí você fica feliz, que vai vir uma coisa boa. E isso era bem do reverendo, pois ele sempre falava, quando vinha uma coisa muito forte, falei, vai acontecer uma coisa muito boa. Dito e feito. Aconteciam coisas realmente boas. E que aquilo era um preparo, né, para poder acontecer essa coisa boa. Então, eu acho que a iluminação nada mais é do que um entendimento de tudo isso. Pois muitos se iludem achar que a iluminação é felicidade por direto, só risada, só alegria. Mas se fosse assim, aqueles ensinamentos que falam da tristeza de Deus, né, que Deus chora pelo ser humano e que existe esse tipo de sentimento também na iluminação. Né? E a própria tristeza, faz parte de todo um contexto de sentimento. Então, para a gente não se apegar a um tipo de sentimento só, que a gente quer alegria. Né? Então a gente fica preso na alegria, tentando só a alegria. Né? Mas que levar tudo isso, todo o que sente o ser humano, como se fosse a parte de um todo, né? Do sentimento de um todo. E com a fé, você fazer todo esse sentimento ganhar um grau de nobreza, um grau mais elevado. Interessante, no Brasil, quando a gente assiste um filme, sempre tem que ser final feliz. Né? Quando a gente assiste um filme nos Estados Unidos também, americano, eles forçam para o final feliz. Né? Aí quando a gente vai para o Japão, ou para a Coreia, ou para o Oriente, eles torcem para um final não feliz. Engraçado isso. E aí eles põem um colorido, a tristeza. Eles põem uma beleza no final do filme, a tristeza, fazendo com que essa tristeza ganhe um ar, não sei explicar, mas que a pessoa sai do filme encantado pela beleza da tristeza. Não dá para explicar, mas é mais ou menos assim. Né? Eles detestam o final feliz, é engraçado. Sempre tem que ter um final de separação, né? Mas que com uma certa
hombridade, ou seja, uma certa nível de não desabar de chorar, essas coisas no filme, mas segurar e mostrar o lado forte do homem, de levar a vida, continuar a vida depois do sofrimento, o lado positivo do sofrimento, mostrar. Não, ninguém quer assistir um filme que a pessoa se desaba de chorar e se descontrola, se descabela, não é isso, né? A pessoa se segurar, aguentar firme e olhar para o horizonte, sabe? Os japoneses adoram esse tipo de filme. Já o brasileiro gosta do final bem feliz, né? Até os malvados têm que ter final feliz, né? Mas é isso, né? Eu acho que é um jeito diferente de encarar tudo isso. E com a vantagem, né, nossa, de realmente, em qualquer momento, você recebendo o Jorei, mesmo que a gente não esteja bem o suficiente para alcançar a energia divina, mesmo assim a gente melhora. Mesmo assim, a gente sente uma melhora. Quer dizer, isso mostra o quanto Deus está perto da gente, né? Realmente muito perto. Pois é difícil, em outras religiões, você precisa alcançar aquele estágio espiritual, então precisa entrar naquele estágio espiritual, trabalhar naquele estágio para ver se consegue chegar, né? Mas vocês vivem o mundo, vivem a vida, e qualquer momento senta para receber Jorei, já melhora, já sente um calorzinho, já, né? Claro que não é o ideal só ficar nisso, né? Mas a gente sente o quanto está perto, o quanto está no nosso cotidiano, ou seja, na nossa vida. Então, realmente, como esse senhor falou, é agradecer sem parar, né? Aqui a gente cortou ainda, cortou muito, mas ele continuou agradecendo. A gente cortou porque senão ia dar mais uma página só de agradecimento, e repetindo o agradecimento. Mas foi bom, a gente sentiu de verdade que a pessoa falou, sentiu tudo isso, né, com sinceridade, né? A gente sentiu no relato dele. E são relatos que são mandados para Meishu-san, sabe? Naquela época eram mandados relatos do Japão inteiro para Meishu-san ler. E com certeza ele leu esse relato e ficou muito feliz, né? Então a gente sente tudo isso, né? Todos esses acontecimentos, o que aconteceu, a gente sente, né? Tiver alguma coisa, alguma pergunta, pode ser fora desse assunto. Aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana. Pode falar um pouquinho? Eu fui atender o telefone e o cara falou assim, sabe que você foi sorteado pela Clara? Aí foi, me dá seus dados. Mas me veio uma gargalhada, ele desligou. Eu não sei se, eu acho que eu tenho capacidade de ter uma gargalhada daqui. Deve ter alguma ajuda, né? Verdade. Isso é muito forte, né? Na católica, a gente entra na igreja católica, não tem um clima para a gente dar uma gargalhada. Impossível dar gargalhada naquele clima, né? Realmente, ali para a pessoa entrar para dentro e analisar, mas assim, de gargalhada é difícil, né? É isso que Meishu-sama achava que faltava para a igreja católica. Ou seja, mais simplicidade à vida, mais essa alegria da vida, não cortar esse lado, né? Claro, impossível de dar gargalhada, né? O Senhor foi crucificado daquele jeito brutal, não tem clima para dar gargalhada. Mas graças a Deus, Meishu-sama viveu a vida com muita felicidade, muita gargalhada, né? Fez com que a gente também pudesse rir junto, né? Ter essa alegria junto. Então, é uma nova religião,
ou seja, mais completa no sentido do ser humano verdadeiro, não aquela utopia do ser humano perfeito, sabendo que o ser humano tem um lado bom e um lado ruim, né? Quando o reverendo conta que Meishu Sama entrou para dar aula com a mão na barriga, ministrando Jorei na barriga, entrou. Todo mundo não entendeu aquilo, mas depois ele explicou que ele ficou muito irritado com alguma coisa e, para dar aula, queria que o espírito secundário ficasse mais calmo para não atrapalhar na aula dele. Então ele ministrou Jorei no espírito secundário dele, né? Quer dizer, para o grande Meishu Sama, né, mostrar-nos que tem espírito secundário, é completo, né? Então faz com que nós, ser humano, entenda que não é matar o seu espírito secundário e ficar um homem perfeito, virar anjo. Não é isso. É um ser humano dentro da ordem, em que você que manda, o espírito primordial manda, o espírito secundário obedece, e é um ser humano perfeito, no sentido ordenado, não desordenado, ou seja, o espírito secundário manda no ser humano e faz o bel prazer, né? Então, essa nova visão, né, de saber que o ser humano tem defeitos e tudo, mas que também pode ser forte, pode ser útil a Deus, né, sabendo disso, né? E isso realmente faz com que a gente jamais fique tão orgulhoso de si mesmo, pois tem tudo dentro da gente, o bem e o mal, né? Isso faz sempre para a gente repensar nossas atitudes, tudo, para ver se a gente não está caindo para o lado errado, né? Então é isso que é a nova religião, né? É a religião de aceitarmos como a gente é e tentar melhorar, ou seja, tentar colocar em ordem a casa. É bagunçado, né? Colocar em ordem. E isso a Igreja Católica não entende bem. E eu conheço pessoas que também da linha católica chega na casa, está bagunçado. Está lá ensinamento de Meishu Sama embaixo, coisas nada a ver no alto, porque para ela existe aquela ideia de que tudo é igual, todo ser humano é igual, todo mundo é igual, daquela ideia do catolicismo, né? Que não deixa de ser uma verdade, mas também existe o lado de ordem, né? Então, se você vai numa religião budista, dentro de um templo budista, é perfeita a ordem, cada um no seu lado certo, dependendo do grau da divindade, né? E ser humano nunca aparece nesses templos, né? Muito raro um grande sacerdote e uma pequena estátua no canto, mas jamais, sempre divindades, né, habitam os templos. Então é um mix das duas culturas, né? E também falta muito esse lado horizontal para os orientais, de ser amor ao próximo, né? E de sem discriminação, de amar mais ao próximo do que a si mesmo, né? Então é esse casamento que é a nova religião, né, que Meishu Sama explica. Tá? Pergunta para todo mundo. Som. Por exemplo, fala do cruzamento, por exemplo, a messiânica. Quando saiu do Japão, um sentido mais vertical, veio para o Brasil com um sentido mais horizontal, até mesmo a parte da arquitetura, a gente fez esse cruzamento. Quando a católica foi para o Japão, por exemplo, que tem essa parte mais horizontal, foi para o Japão, como que é essa católica no Japão? Dá esse cruzamento? Dá, porque o próprio japonês tem uma linha vertical, né? O povo japonês é devoto a sempre pensando nos ancestrais, sempre pensando
nos seus antepassados. Então, forma uma linha de respeito aos mais velhos, hierarquia dos mais novos. Isso é formação do povo japonês. Aí, quando entra uma religião onde ensina dar as mãos a quem está do seu lado, faz com que o católico do Japão tenha um equilíbrio melhor do que o próprio católico da Itália, ou seja, do Ocidente. E a gente teve a percepção, no dia que a gente estava assistindo a missa na catedral, o coro da Catedral do Japão. Então, foi de uma beleza assim ímpar, porque eles, naquele momento, eles estavam misturando toda a tradição japonesa com para eles novo, né, que é católico. Mas esse entrelaçamento de vertical com horizontal, Meishu-sama, né, mesclou com maestria, misturou com maestria, pois no ensinamento dele tanto fala de Cristo como de Buda, mas sempre no ponto de convergência, né, para que consiga unir as duas partes. É difícil, essa parte realmente só com... não é pela mente que a gente entende isso. A gente entende no sentimento, né? Que ambos estão certos, né? Então, é gratificante poder ter conhecido os dois lados, né? Então, para vocês também poderem... vocês já de origem católica, aprender o lado mais vertical, faz muito bem a vocês. Faz para vocês, completa vocês. Então, vocês rezarem numa posição ereta, numa concentração feito o budismo, faz bem a vocês. Pois o outro lado, muitas vidas vocês já aprenderam, né? De ajudar o próximo, de ser sempre benevolente, né? E esse lado vertical, uma novidade, né? Então, muitos ocidentais são apaixonados pelo budismo, né? Principalmente o budismo tibetano. E muitos atores de Hollywood se devotam ao budismo, pois completa. Entende? E muitos hoje orientais amam o jeito da Igreja Católica. Tanto é que ninguém mais casa com kimono japonês. Todo mundo quer casar na Igreja Católica, achar muito mais, né, bonito. E acho que deve ser mesmo, por ser um casamento real, vertical, né? Casamento no Japão é casamento, vertical, da católica horizontal, né? E realmente é marido e mulher, né? Aqui no Ocidente. Lá a esposa fica meio de lado. É você com os pais da família dela, e é uma linha diferente o casamento lá. É a união das famílias, mas todo um entrelaçamento de sogro e sogra. É um negócio diferente. Aqui é marido e mulher e o que importa, né? Então tem toda essa diferença e que sempre atrai o outro lado, né? E com isso, pouco a pouco, cruzando as duas partes, né? Se tiver mais alguma coisa, alguma pergunta? Essa é a parte mais difícil, ao mesmo tempo mais gratificante, né? A purificação. E tomar cuidado, né? Para não ficar forte a purificação no sentido da gente estar ajudando com o soulmate, né? E fica
fica uma coisa arrastada, uma coisa sofrida. Né? Mas quando a pessoa aceita e vamos que vamos, ela deslancha na purificação, logo está melhor. Né? Claro que é ruim, na hora que está passando é ruim, mas a pessoa já vê lá na frente, quando já vai melhorar. Né? E acredita nisso, então vai bem longe. E tentar, né, passar para os nossos jovens esse entendimento, que é a nossa maior preocupação, é o que vai ser né, da juventude atual. Né? Muito imediatista, muito achando que sabe tudo, né? Pois o computador ensina tudo entre aspas, né? Mas que isso não se ensina em nenhum Google, nenhum site de busca, que é o entendimento, né, das coisas que acontecem com a gente. Outra pergunta, por exemplo, origem de purificação. Tem a origem de purificação, por exemplo, uma física, através de doença, que faz a purificação, e tem também aquela que é, por exemplo, você falou, por exemplo, de cabeça, que tem pessoas que não conseguem entender. Ordem espiritual. Ordem espiritual. E tem aquelas também de origem financeira. Qual que é a origem de cada uma delas, assim? Eu acho que a purificação, ela meio que elas se entrelaçam, tanto a purificação física como a espiritual. É como se aquela história do ovo da galinha, né? Você tem o espiritual porque tem mácula no corpo, né? Ou você tem mácula no corpo, por isso que tem a espiritual, né? Elas coexistem, né? Porque o que Meishu-sama explica que você tendo toxina no corpo que faz o seu sangue dificultar a circular, abre brechas para a possessão de divindades negativas, né? Entidades negativas. Então, é a toxina, né? E, ao mesmo tempo, você tem a maldade, ou seja, você tem uma certa... que faz com que essas divindades, essas entidades negativas encostem em você e, com isso, você ingerir mais toxinas, né? Então, é meio que uma coisa só, né? Mais ou menos parecido, como se tivesse ambas as partes, né? Tanto é que num filme de exorcismo que que passou recentemente, o objetivo da entidade negativa era dele tomar medicamentos. Para quanto mais ele tomava, mais ele possuía o espírito dele, né? Então, é uma coisa correlata, existe relação, né? Pois o próprio medicamento tem um grau de mácula, grau de peso espiritual, preto, né? Nuvens espiritual. É como se estivesse ingerindo nuvens espirituais, né? E faz com que o corpo espiritual caia de nível espiritual, né? Abrindo portas para... né? E quanto à purificação financeira, a gente acha sempre que purificar financeiramente sempre é uma graça maior do que pagar com purificação física. Então, o reverendo sempre ensinou para a gente agradecer as purificações financeiras. Melhor pegar na matéria, né? Então, melhor purificar materialmente, né? Então, essa pequena diferença de pensamento ajuda bastante, né? Para a gente não ficar tão triste ou apegado a essa purificação. Ah, que bom, pelo menos fisicamente estou livre, né? E claro, você tem purificação financeira, porque algo financeiro errado a gente acumulou, né? Existem pessoas que a gente conhece que ganham dinheiro, tranquilidade, uma facilidade, né? E numa felicidade,
Mas já há pessoas que têm dificuldade muito grande e não conseguem, né? Justamente existe o passado, existe o crédito cósmico, né? Se não tem crédito, o equivalente não aparece no nosso mundo material, né? Aparece na nossa frente o crédito, o lado financeiro, pois tem crédito financeiro, crédito espiritual, né? Então, o espírito precede a matéria. Então, sempre pensar desse jeito. Espírito precede a matéria. Para isso, nós temos jeito que Meixo Sama nos ensinou de diminuir as nossas máculas espirituais, né? E diminuindo as máculas espirituais, consequentemente, aumenta a felicidade. Essa é a lógica de tudo, né? Tá bom? Obrigado a todos pela essa reunião. E amanhã nós estamos indo para Ribeirão Pires, né? Fazer uma dedicação lá. Tem dedicação de jardinagem, dedicação de limpeza de bambu, lixar o bambu, pessoas que ajudam na cozinha. Então, todos convidados amanhã em Ribeirão Pires, para esse dia, mais um dia, né, de dedicação e de felicidade. Tá bom? Obrigado a todos.